só voz e um só coração, o mesmo pão, o vinho, a comunhão, uma só fé e o céu se abrindo, Cristo repartindo a ressurreição na multidão, prodígios e sinais. Olá, graça e paz, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui para refletir com as Sagradas Escrituras e aprender sobre a mensagem de Deus para as nossas vidas. E eu queria, neste vídeo, refletir com você que assiste no livro de Salmos. Você que está com a sua Bíblia, abra ela no livro de Salmos. Nós poderíamos falar no Salmo número 84, diversas lições que nós podemos aprender neste Salmo. Este Salmo vai falar com relação ao povo de Deus e o seu zelo, o seu desejo, o seu prazer, o seu deleite em estar no templo, celebrando a Deus, engrandecendo e adorando o nome do Senhor. Nós que estamos nesse período de quarentena, impossibilitados de nos ajuntar no templo, também estamos sentindo falta disso, né? Creio que você, assim como eu, também esteja sentindo falta. Mas nós sabemos que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Ele habita no meu, no seu, no nosso coração. Todos aqueles que confessam Cristo Jesus como Senhor e Salvador são morada do Espírito Santo. Nós poderíamos também meditar no Salmo de número 85, onde vai falar questões tão importantes para a nossa vida e a ponto de direcionar aqui uma mensagem de fortalecimento para a nação de Israel. Nós que também clamamos para que Deus nos ajude a restauração da nossa nação nos dias que nós estamos vivendo, dos últimos acontecimentos. Isso se faz, sim, muito importante. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia e deixe ela aberta no Salmo de número 86. É o Salmo que nós vamos falar. Por quê? Porque os que vão ao templo são os filhos e filhas de Deus. São esses mesmos que, além de fazer parte do povo de Deus e dos moradores dos céus, também fazem parte aqui da sociedade. E eles têm algo muito em comum que o salmista vai trabalhar no Salmo 86, no qual eu gostaria de tirar algumas lições com você nessa noite. E nós vamos ler verso a verso aqui, e pontuando, e aprendendo, e assinalando, e aplicando lições profundas para a nossa vida. O Salmo começa dizendo: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Quem não está aflito e necessitado? Quem não se achega diante de Deus com estas palavras tão profundas, em o início de uma oração que o salmista aqui faz, se apresentando e colocando-se diante de Deus, prostrando-se diante de Deus. Isso é um princípio clássico e básico para nós cristãos nos achegarmos ao nosso Deus em oração. Aflito estou e necessitado estou. Quem não está assim? Quem não precisa se achegar diante de Deus? E o Salmo continua nos dizendo nos versos posteriores. Verso 2: preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus, meu, salva o teu servo, que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma.
O salmista está apontando o caráter daquele que confia em Deus, daquele que tem um Senhor, daquele que sabe a quem deve depositar sua fé, sua confiança, sua esperança. Ele começa dizendo algo até interessante, sou piedoso. E aqui ele está falando de uma vida de piedade. Ele está falando de uma vida daquele que busca a Deus e confia em Deus. Talvez algumas pessoas tendem a exercer um caráter de falsa piedade. Sabe como? Se escondendo atrás de ritos religiosos. Ritos somente para cumprir uma determinada agenda de uma determinada religião. Mas aquele que tem uma fé clara, sólida, no Deus Todo-Poderoso, ele busca ter uma vida piedosa, uma vida de prática que condiz com aquilo que ele aprende da parte de Deus e daquilo com que ele ensina para as outras pessoas. Ele vive aquilo. Isso é ter uma vida piedosa. O salmo ainda continua, verso de número 5. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. O salmista está dando aqui evidências claras de alguém que tinha uma vida de oração. O salmo é de Davi, e Davi buscava ter uma vida de oração em momentos bons de alegria, regozijando-se diante de Deus, assim como em momentos de súplicas, de dificuldades, de provas, de frustrações, se colocando diante de Deus, e sabia que o Senhor a quem ele orava era aquele quem ouvia, aquele quem escutava a sua oração. O verso de número 6 vai continuar dizendo: escuta, Senhor, a minha oração e atende a minha voz e a voz das minhas súplicas. Ele está ali prostrado diante de Deus, falando: Senhor, estou orando a Ti, depositando a fé no poder do Deus maravilhoso, perdoador, no Deus transformador. O salmo continua a partir do verso 7. No dia da minha angústia, clamo a Ti, porque me respondes. Ou seja, eu sei em quem eu posso confiar, eu sei a direção que eu estou indo, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que posso confiar, por isso clamo a Ti com fé em meio às dificuldades, em meio às adversidades. O verso de número 8 ainda prossegue: não há entre os deuses semelhantes a Ti. E perceba na sua Bíblia, esses deuses aqui se encontram em letra minúscula. E o versículo continua: Senhor, e nada existe que se compare às Tuas obras. O salmista tem diante dele tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que Deus nenhum falso poderia fazer que se comparasse às obras de Deus. O que são os falsos deuses que o Salmo diz, a Bíblia diz? Diversos deles nós encontramos com outros nomes. Talvez o poder, talvez o dinheiro ou o amor ao dinheiro, que a Bíblia vai apontar que é a raiz de todos os males, e quantas pessoas têm tido isso como deuses. O Salmo de número 115, verso 4 a 7, vai nos dizer algo muito interessante nesta questão sobre os falsos deuses. Prata e ouro são os ídolos dele, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da sua garganta. Muitos têm colocado dinheiro, poder como deuses. Outros têm criado deuses do barro, da argila, têm criado talvez de metais preciosos e usado aquilo como um símbolo de fé. Outros, escute bem o que eu vou dizer, têm colocado em pessoas toda a fé, toda a confiança, toda a esperança de um salvador da pátria, de um herói, e todos esses têm se decepcionado, porque os
falsos deuses e os outros deuses, suas obras não se comparam com a do verdadeiro Deus, o Deus Criador, o Deus Trino que as Sagradas Escrituras nos apresentam. É maravilhoso ter a certeza e a convicção de que em Deus nós podemos confiar, não na força dos nossos braços, não no poder e nos recursos que temos, não naquilo que podemos criar das matérias-primas, nem das pessoas que às vezes nós colocamos a nossa esperança e que tanto nos decepcionam, mas aqueles que têm confiado no Deus único e verdadeiro e têm observado as suas obras, sabem o quão elas são poderosas. O Salmo ainda continua, verso 9: todas as nações que fizestes virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Tamanha majestade, tamanha glória de Deus, as nações se curvarão diante dela. Quantos e quantos ainda se relutam quanto a isso? A reconhecer a face de um Deus poderoso como o nosso Deus, e tem padecido e sofrido a duras penas por isso, por esta negligência tamanha. O Salmo ainda prossegue, verso 10: pois tu és grande e operas maravilha. Só tu és Deus. Mais uma afirmação de que não há outro além do nosso Deus. Nós, Igreja de Cristo, devemos expressar o mesmo, de que não há nada, nem ninguém que se compare ao Deus único e verdadeiro, apresentado nas Sagradas Escrituras de Gênesis e Apocalipse, o qual nós cremos, experimentamos, presenciamos da sua majestade, da sua transformação em nós e compartilhamos isso para com as outras pessoas. Precisamos nos fortalecer nestas convicções de vida. Prosseguindo o Salmo, verso 11: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Quantas pessoas temem tantas coisas, tantas outras pessoas, temem isso, temem aquilo e caem no engano, mas não temem a Deus único, verdadeiro. Verso 12, o Salmo prossegue: dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Uma perseverança, uma persistência. Cristão, nós precisamos ter isso, uma perseverança, persistência no andar com Deus, em meio às dificuldades, em meio aos regozijos, em meio às alegrias. Saber em quem temos crido. O verso 13 é profundo e maravilhoso. Diz assim: pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Do mais profundo poder da morte. Quantos que depositam a sua confiança e clamam e suplicam a indivíduos e a pessoas que nada podem fazer para os livrar dos problemas mais profundos. Problemas esses que não se resolvem em um estalar de dedos. E o verso 13 vai apontar para um profundo problema que eu e você, que todos, a humanidade toda, carece. O poder de livramento da condenação do justo juízo de um inferno de fogo. Mas só o Deus Todo-Poderoso é aquele que resolve este problema para nós. É aquele que soluciona na cruz do Calvário o meu, o seu, nosso problema com o pecado. E todos aqueles que têm Cristo Jesus como seu Senhor, seu Salvador, como aquele que o restaura, o conecta a Deus novamente, pode descansar de que se os dias aqui na terra estão difíceis, são passageiros, são temporários, alguns vivem mais, outros menos, mas todos se deparam
com a morte. Mas só os que foram lavados pelo sangue de Jesus é que obterão o zelo, é que obterão êxodo, é que serão justificados pelo sacrifício de Cristo Jesus. E o Salmo ainda prossegue: ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Quantas vezes eu e você já oramos assim, tenho certeza, nos colocando diante de Deus e falando: Senhor, nos ajuda. Pessoas que não servem ao Senhor têm se levantado contra mim. Quantas vezes oramos assim? Mas o próprio Cristo Jesus, o nosso mestre por excelência, o exemplo a ser seguido, também passou por isso. Quantos se colocaram contrários a Cristo Jesus? Porque Cristo Jesus era demais para aqueles que os crucificaram. Cristo Jesus se apresentava de modo tão humilde, tão sábio, tão profundo, tão coerente com suas palavras e suas atitudes, que aquelas pessoas não foram capazes de andar com Cristo Jesus, mas de o impulsionar até uma condenação, o justo sofrendo pelos injustos. E Cristo Jesus foi até o fim, diante dos muitos violentos que chegavam diante dele. Eu, você, nós precisamos estar firmados nos exemplos de Cristo Jesus, sabendo que Deus tem olhado e sondado as nossas vidas e nos dará o escape aqui ou em um tempo por vir, e nos livrará eternamente daqueles que não temem o seu nome. E o texto ainda prossegue dizendo, verso 15: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Misericórdia, graça e verdade. Nós encontramos essas expressões muito citadas nas Sagradas Escrituras. Isso chega até um ponto de que nós não entendemos completamente e plenamente a misericórdia de Deus derramada, o perdão e a graça de Deus concedida. Charles Spurgeon disse certa vez: a própria grandeza da misericórdia de Deus é o que às vezes deixa um pecador perplexo. Ou seja, diante das nossas falhas e de uma condenação justa e certa, Deus estende sua destra compassiva, misericordiosa, longânima, cheia de graça. Isso é maravilhoso, isso nos deixa atônitos e até perplexos de que grande amor Ele tem nos amado. O penúltimo verso do Salmo diz assim: volta-te para mim e compadeça-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. O verso 17 ainda diz: mostra-me um sinal do teu favor, para que vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me guias, me ajuda e me consolas. Me ajuda e me consolas. O salmista encerra o enredo pedindo para Deus um sinal do socorro e da ajuda. E nós lemos e como aprendemos com o livro de Salmos, com as histórias e os relatos de Davi, o quanto Deus demonstrou sinais e mais sinais, momentos e evidências de que estava com ele, de que ele estava no caminho certo, clamando e suplicando ao Deus único e verdadeiro. E Davi buscou andar mesmo nos seus erros, nas suas limitações, nas suas quedas, no seu cair e no levantar que Deus o proporcionava. Ele podia experimentar os sinais de Deus e a misericórdia dele constantemente. E eu e você? Será que nós temos percebido os sinais do Deus Todo-Poderoso para com as nossas vidas? Nós que já vivemos em um pós-Jesus, um depois de Cristo, podemos sim
e temos muitos sinais da sua rica misericórdia e graça abundante sobre nós. Quando nós lemos o que o autor de Hebreus nos diz ainda no começo da sua carta, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplandecer da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Cristo Jesus, o ápice da revelação de Deus, o sinal tão aguardado, tão esperado, aqueles que vieram antes de nós, o sinal tão aguardado e esperado daqueles que acreditavam e desejavam um Deus pessoal que andasse com eles, que os salvasse, que os livrasse. Cristo Jesus é esse sinal maior. Para nós, Igreja de Cristo, e ainda temos um sinal muito profundo no nosso processo de transformação interna, no agir de Deus em nós, por meio do Espírito Santo. E isso é maravilhoso. Quando nós experimentamos o favor e a graça de Deus, nos reconciliando, nos reconectando a uma vida com Ele, tendo isso tão claro para nós, quando Ele restaura o nosso ser, nos renovando de dentro para fora. Nós possuímos agora o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus habitando em nós, um outro sinal tão maravilhoso da sua presença, de que nós sim estamos com vontade de nos reunir, de nos abraçar, mas por enquanto isso ainda não é possível. Mas haverá um tempo, brevemente assim poderemos fazer. Mas o meu apelo a você e a mim também, a não desanimar nesses dias, mas a continuar firme, sabendo que nós podemos e devemos confiar no nosso Deus, de que nós somos fortalecidos por Ele, para que nós possamos fortalecer uns aos outros. Ore a Deus, clame por Ele, tenha certeza que Ele ouve as suas orações. Não se deixe levar pela tentação de depositar a sua fé, esperança e confiança em qualquer outra coisa, a não ser o Deus Todo-Poderoso, expresso e revelado de modo mais claro em Cristo Jesus, habitando em nós por meio do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor conforte o meu e o seu coração nesta mensagem das Sagradas Escrituras. Oremos a Deus. Pai, nos ajude em meio ao cansaço do dia a dia, em meio às aflições que nos tomam, que o Senhor conforte, console e transforme a minha vida e a de cada um que ouve e assiste esta mensagem, e que a Tua palavra penetre no mais profundo do nosso ser, em nome de Jesus. Amém.